Bem-vindos, amigo, ao programa Porta de Hangar, que está no ar todas as quartas-feiras a partir das 15 horas. Você também pode assistir as lives do canal a partir das 17. A gente vai anunciar as lives com as pessoas muito bacanas e interessantes da aviação. Hoje nós temos aqui um comandante, já passou aqui no canal, muito gente boa, ele que tem hora de voo, que ele vai contar já pra gente, é o Hércules Brezeghello. Seja bem-vindo, meu amigo Brezeghello, famoso Brezega. Como é que você tá? Eu tô bem, Beccari, gostoso estar aqui de volta contigo. Muito legal. Ô Brezega, me diz uma coisa, a gente conversou bastante na outra entrevista, e aí você falou que você trabalhou com a parte artística. Como eu trabalho com a parte artística, você trabalhou em que área da parte artística? Conta pra turma aí. Então, tudo começou, né, quando eu era criança lá em Andeara, onde eu nasci, perto de São José do Rio Preto. Eu gostava, não sei porquê, de ficar falando numa latinha de leite condensado vazia, pegar uma tampa de panela e ir pra goiabeira no fundo de casa e ficar voando. Eram as duas coisas que eu gostava, falar e voar. Lá em Andeara não tinha nada disso, né? Quando eu fui para Mirassol, eu cheguei a trabalhar no serviço de alto-falante do Cine em Andeara, lá em Andeara, e Mirassol, por indicação de meu tio, ele falou, olha, vai ter meu tio Romeu, irmão do meu pai, Romeu Brezeghello, vai ter um teste aí na radiodifusora de Mirassol. Aí eu fui lá, tal, tinha muita gente, acabei fazendo o teste e fui aprovado. Que legal. Aí dei de cara lá com Alencar Scandiucci, o César Scandiucci, e o dono da rádio era o Lorival Lofrano, e aí eu comecei minha vida. Estudei lá em Mirassol, de lá fui para Tanabi, na rádio em Mirassol, em Tanabi, fui para Marília, e de Marília vim para São Paulo, trabalhei na rádio Tupi, na rádio Difusora. Eu trabalhei com o Corifeu de Azevedo Marques, fazendo o grande jornal Falado Tupi. E aqui eu tive assim a chance de começar a fazer meu curso de piloto, em 1967, no Aeroclube de São Paulo. Fiz todo o meu curso no Paulistinha. Conte, o Vitali foram meus instrutores, entre outros lá, né? Sim. E aí eu fiz a minha carreira de piloto ali. E em 1973, eu trabalhava agora, nessa época, eu trabalhava como repórter da TV Globo. Eu era diretor do Aeroclube de São Paulo. Nós fomos buscar aqueles 18 aviões que eu já falei aqui para o Aeroclube de São Paulo e 2 para Bragança. Eu fiz o meu primeiro traslado. Eu trouxe o Cherokee 140 Índia Zulu Victor. E aí eu me apaixonei mais ainda pela aviação, e quando eu voltei, eu continuei na carreira, tirei meu IFR e tal, aquela coisa toda, e parti para a aviação. Isso foi em novembro de 73, em julho de 74 eu estava abandonando o jornalismo para me dedicar só à aviação. Então você conheceu com certeza o Jorge Elal. Ô, Jorge Elal, eu falo sempre com ele. Ô, Jorge, a gente está sempre falando. Uma das melhores vozes do Brasil, inclusive, gente, para quem não sabe, Jorge Elal era a voz padrão do aeroporto de Congonhas, junto com a Iris de Thierry, né? A Iris, Era uma coisa linda de ouvir, uma época de glamour, não? A aviação teve aquele glamour, né? Aliás, ainda tem, né? Você acha que tem? Um pouco mais pulverizado, mas tem. Toda aviação tem. Brezeghello, no tempo dos Viscount, DC-3, DC-6, dos Eletras, né? O comandante, você acha que ele não tinha um pouco mais de valor? O tripulante não tinha mais valor? Mesmo as comissárias de voo andavam... Hoje andam bem vestidos, não é isso, mas andava de uma forma diferente, a comida dentro do avião era outra, não tinha pressa para o voo. Você acha que isso aí não mudou um pouco? Não, veja bem, mudou em decorrência, o meu ponto de vista mudou em correlação à aviação, a esse corre-corre, porque a aviação evoluiu muito. Os passageiros evoluíram em termos de número, né? Então hoje o número de passageiros é muito maior o número de voos aí, e passou a ser um corre-corre. Agora, com relação aos comandantes, comissárias, ainda existe aquele glamour e tal. Inclusive a minha filha, que é comissária, a Bruna, ela tem toda uma postura que ela aprendeu durante o curso que ela fez para andar dentro do aeroporto com a mala, puxando de uma certa forma. O casaco, se ela não estiver vestindo, tem que estar no braço, bem posicionado, tudo. Tem que ter
uma elegância para andar pelo aeroporto. Agora, o que parou, acabou de não existe mais, aquela rodinha que existia. Comandantes tal, se reuniam no saguão do aeroporto e batia papo, conversavam. Era gostoso, era uma né? troca de... Todo mundo se conhecia nessa época, né? Isso. Tinha o Galo que vendia o bilhete no aeroporto, lembra do Galo? O Galo lembra. O Galo vendia, gente, bilhete no aeroporto. Ele era um cara que carregava a mala, mas que todos os comandantes gostavam muito dele. Ele tinha um problema de fala e sempre estava com o bilhete na mão vendendo bilhete. O Galo, inclusive, o Beccari, o Galo ele tinha aquele problema, né, de mobilização, tá? Ele andava um pouco, né, fora de padrão, né? E era um cara querido e conhecia todo mundo. E eu botei ele numa pontinha num filme que eu fiz. Que tem uma cena no aeroporto, e aí eu faço ele entrando no aeroporto e abraçando o Roberto Leal, que eu dirigi o filme, produzi e dirigi o filme do Roberto Leal, né? Então, vamos contar essa história pro pessoal, que vocês não sabem, eu acho que os alunos até do Brezeghello não sabem, que o Brezeghello foi diretor de cinema, né? Como é que é essa história da sua vida, Brezeghello? Então, eu sempre gostei, né, de cinema. Então, quando eu trabalhava como repórter, eu procurava dirigir os meus repórteres para fazer tomadas de cena, fazer cenas fora daquele padrão que nós estávamos fazendo, para poder fazer uma edição mais bonita, tal, né, para ter sequência a coisa. Eu sempre gostei disso. E aí eu resolvi mexer com cinema. Eu tinha lá um troquinho, tal, arrumei mais uns sócios aí, o Marcel Hollander, que nós tínhamos uma produtora junto, montamos a produtora e fizemos o primeiro filme. Eu produzi esse filme, fiz uma pequena participação nele também, com uma dupla sertaneja que era top na época. Eles, inclusive, que lançaram, esses dois aí, que lançaram praticamente a guitarra, toda a parte elétrica. Quem eram? Léo Canhoto e Robertinho. Muito conhecido até hoje, né? Sim. O Léo tá meio fora de coisa, mas eles são muito conhecidos, né? Aí eu fiz o filme com ele, dirigido pelo Clery Cunha, e o meu sócio Marcel Hollander, e entraram comigo o Moraci Duval também, que era empresário na época. A gente fez um pool e conseguimos fazer o filme. Foi sucesso na época, o filme ficou aí 7, 8 semanas em cartaz, formava fila, principalmente no interior do Brasil. Ganhar dinheiro com cinema no Brasil é muito difícil, é complicado porque você não tem apoio. É bem difícil. Agora, o Roberto Leal morreu ano passado. Uma pena, porque eu achava ele um cara fantástico como pessoa e como cantor. Que filme que vocês fizeram dele? Foi A Vida? Como é que é? Veja bem, eu conversei com ele, com a esposa, durante algum tempo, e ele me contou a vida dele vindo para o Brasil. Então a gente fez aí um pouco da história real dele e botamos algum glamourzinho, algumas coisas tal, mas nada muito fugindo da vida dele, da história. Eu fiz esse filme em 1978. Nós filmamos Brasil e Portugal. E Roberto Leal, infelizmente, ele se foi agora, não sei se foi agora começo de 2020, né? Eu acho que foi isso mesmo, 2020. Uma pena. Porque ele é um cara muito legal. Tiro-li lá. Eita, fé. Aí bate o pé. Essa música foi o que marcou na vida dele, foi o primeiro sucesso. Você já voou alguma vez de caça, algum avião militar? Como é que... Você já experimentou essa sensação? Eu tenho muita vontade de voar num caça, mas eu não entro dentro do caça. Se entrar, tem que chamar o bombeiro para cortar o caça fora e me tirar. Você já voou de caça alguma vez? Olha, eu tenho um momento na minha vida como jornalista que marcou demais. Em 1973, 72, não sei, teve no Brasil a primeira exposição de aviação, tá? Em São José dos Campos. Eu fui lá. Você foi lá. Opa. Teve gente do mundo todo aí trazendo seus aviões, tal. Bob Hoover. Galaxy, Airbus. Airbus. Teve Airbus aí, que é o 310 era na época, se eu não me engano. Inclusive eu fiz um voo como jornalista dentro desse avião também. Eu tenho até foto lá dos comandantes. Aí, quando eu vi o Harrier, que decola assim, né? eu peguei e entrei em contato com a Hawker via carta, porque naquela época era telefone ou carta. Eu mandei a carta, eles me responderam, tal, que estariam aqui, seria um prazer recebê-lo no stand. E eu fui lá, quando eles vieram para o Brasil, e eu conversei com eles, falei, olha, quero fazer uma matéria para televisão, e eu preciso voar no avião, porque senão fica uma matéria um pouco fraquinha. Ele falou, você vai voar no avião. Eu falei, diga de novo. Você vai voar no avião. Vem aqui amanhã, que nós vamos fazer um briefing geral, e depois de amanhã a gente vai voar. Aí
Foi que fizemos o briefing todo e tal. E eu tive a chance de fazer um voo nesse aí. O comandante John Farley, claro, ele voando, ele fez a decolagem, treinamos algumas coisas e nós fomos até o Rio de Janeiro. Vamos lá? Demos a volta São José Rio. São José Rio. Demos a volta no Pão de Açúcar e voltamos. Aí ele me deu as dicas e eu só brinquei, claro, né, no avião, fiz algumas coordenações, fiz 2360 e ele, durante esse trajeto, a gente treinou um rasante. E quando viemos para São José dos Campos de volta, ele veio, fez um rasante, 2 rasantes e ele falou, agora é seu. Aí eu fiz o 3º rasante em cima da pista lá, que legal. Voo normal, tal, né? Não naquele voo pairado. E aí ele fez o 4º, aí eu fiz uma puxada, eu fiz um retorno, né? Já bem alto, tal, para segurança. Tudo dentro de margem de segurança que ele me explicou e que a gente fez. E depois ele voltou, pairou sobre o aeroporto, virou para a plateia e fez assim com o avião. E agora, quando eu sentei na cabine, eu fiquei na frente, né? Era um avião biplace, que é para dar treinamento. Eu olhei e vi um negócio assim, desse tamanho exatamente, que parecia um vidro, né? Era um cristal, eu acho que era. Eu falei, que será isso aí, né? Não tinha nada. Quando ele acionou as turbinas, apareceu uma coisa lá. O que era? Era o horizonte, com a bússola, com pitch de subida, descida e tal. Aliás, eu fiz até a foto, tem a foto. Era o HUD, Head-Up Display, em 1973. Porque hoje é via chip. Eu acredito que naquela época era circuito integrado, sei lá o quê, né? Bombinha. Mas era um avião... Era um avião caça. Ele era além da época dele, você acha? Não? Eu acredito, né? Que era bem além da época dele, primeiro pela forma dele decolar, que é fácil para pousar num porta-aviões, né? E segundo, pela tecnologia que já existia. Tinha o HUD naquela época. Hoje quem usa o HUD é a Embraer, que bota nos aviões Embraer, e uma companhia, se não me engano, o 737 MAX, parece que também vem com HUD. Tem alguns aviões que usam HUD. Mas me diga uma coisa, só o sistema de decolagem vertical e pouso vertical, já era um negócio além do tempo dele, né? Sim, sim. Como é que funcionava? Como é que era feita essa transição? O avião parar e descer feito um helicóptero? Turbinas que se movimentavam. Ele tinha uma alavanca lá dentro? Mas aí eu não brinquei disso aí, não. Tem que ter a manha, né? Muito treinamento e tal. Mas o gostoso mesmo foi fazer uma volta lá no Rio de Janeiro, lá do Pão de Açúcar, voltar e fazer esse rasante lá em São José dos Campos, fazer essas coordenadas. Foi muito legal. Uma sensação, e fácil. Acho que por causa da velocidade também, né? Ele fica tudo muito sensível, então... Eu acompanhava ele fazendo, né? E aí depois eu vi, era tranquilo para fazer. Foi muito gostoso. Foi o único caça. E, aliás, eu fui o único a voar esse avião. Ninguém mais voou, a não ser o John Farley, né? Que era o comandante do avião e que fazia as demonstrações. Nenhum militar voou, não. Ninguém, só eu. Eu tenho uma história interessante aí. Eu estava um dia lá no Aeroclube de São Paulo, junto com o filho do Zé Balzani, que era instrutor. O João, filho dele. Estava lá sentado, aguardando o Balzani voltar de um voo, que ele estava dando instrução, e batendo papo, não sei o quê. Aí chegou um camarada, sentou do meu lado, e aí ele falou, eu estava conversando, e o João falou, o filho do Balzani, falou assim, vamos embora, vamos almoçar, tá? Meu pai vai demorar. Eu falei, não, eu vim aqui para almoçar com seu pai, se quiser almoçar, você vai, eu vou esperá-lo, né? E ele falou Brezeguelo. Aí o cara estava do lado e falou, Brezeguelo? Eu falei, Você é o Hércules Brezeguelo? Eu falei, sou. Ele falou, eu te conheço e tenho inveja de você. Eu falei, inveja. Mas é uma inveja boa. Ele falou, eu tinha 14 anos de idade, eu estava em São José dos Campos, com o meu tio, você passou na nossa frente, dentro da área dos aviões aí, todo paramentado, né? E foi voar. Meu tio falou, esse aí é um repórter da TV, e ele vai voar o avião. Eu fiquei com inveja de você, tá? Aí eu peguei o e-mail dele e mandei para ele. Eu não sei nem se ele recebeu isso aí, tá? E mandei umas fotos para ele, falando assim, para deixar você com mais inveja ainda. Tá? Foi muito legal, cara. Bicho. Ele tinha 14 anos. E ele saiu, ele se brevetou, saiu comandante também da nossa
nossa companhia. Querida Varig. Na nossa querida e extinta Varig aí e tal, saiu o comandante lá. A Varig era a companhia muito legal. Né? Era, sempre foi. Uma sempre pena foi. ter fechado. Brezega, me diz uma coisa, agora a gente vai ter uma live, a gente está tendo várias lives no canal, vamos chamar as mulheres pilotos, né? Tem várias mulheres que voam, inclusive voa Acro, que é a Mônica Edo, voa a Juliana Fraschetti, que voa muito bem, a Mônica Edo que voava de número 2 do Carlos Edo, voa a NAT-6, enfim, tem a Tereza que voa na aviação comercial, uma comandante do Esquadrão Águia que vai também comparecer, a Iana que voa na aviação executiva, enfim. A mulherada está aí no comando da aviação. Sim, que senhor. bom, eu fico muito feliz e eu torço pelas mulheres para ter a mesma chance que os homens têm. Como é que tá? Você dá instrução de simulador. Quantas horas você tem de simulador? Olha, de simulador eu tenho 8.500 horas E já. de voo? 28 mil. Só isso? Só isso. Bobagem. Bom, também 74 para 2020, né? Voa bastante. É muito tempo. É Eu muito praticamente não parei de voar nesse período todo. Né? Tive um hiatozinho aí de 4 anos, mas não tinha parado de voar também profissionalmente. Né? Então, muito legal. Então, como é que está o mercado? Como é que estão as mulheres no mercado de aviação hoje em dia? Tem muita mulher se formando? Tem. Inclusive, como instrutor de simulador, eu fiquei impressionado quando eu comecei a dar aula para as meninas, né? As mulheres, eu tenho assim uma impressão muito boa delas com relação ao desempenho delas em simulador, porque eu tenho me dedicado muito a simulador ultimamente, dando instrução de IFR, voo por instrumento. Eu comecei em 2011, definitivamente dar aula mais de simulador do que de voo, voando, mas não dava aula de instrução prática de voo, só simulador, e voava. Impressionante com a dedicação, com o conhecimento e com a habilidade dessas meninas, cara. Eu tive, olha, sem sombra de dúvida, nesses 11 anos aí, eu dei instrução, no mínimo, para umas 50 meninas. Que legal, que legal. Grande parte delas voando nas companhias aéreas aqui no Brasil. Tem uma que está voando na Embraer, enfim, elas estão muito dedicadas, inteligentes e rápidas. Nunca dei deficiente para nenhuma das meninas. Que legal, hein? Que impressionante, bacana. Elas são muito habilidosas. Já você falou da Fraschetti, da Juliana Fraschetti. A última vez que eu falei com ela, estava nos Estados Unidos. Eu estive lá, eu estava lá. Estava lá com o Isaac, lá na escola do Isaac. Não sei se você sabe que o Isaac Kelman, sim. Ele tem uma escola lá. E eu telefonei daqui dizendo, eu estou indo para os Estados Unidos, acho que eu vou passar aí para te ver. Mas não deu tempo, eu estava indo para São Petersburgo e tinha um negócio lá. Ela é sensacional, ela é karateca, cara. Ela é fera, ela voa helicóptero. Eu sou fã seu, Juliana. Eu também. Fã número 1. Não, e sem contar com a graça da Juliana. E todas as meninas com que eu dei instrução, elas foram maravilhosas. Então, é muito gente boa. E eu sei que dessas 50, pelo menos umas 20 que eu sei, estão em companhias aéreas. Que legal, hein? Companhias aéreas e bem. Bacana. Ô, Brezega, o que você vê? O pessoal chama de Brezega porque a gente é amigo há muito tempo. Tá bom demais. E Brezeguelo, aí eu vou me enrolar aqui a língua, vamos chamar ele de Brezega, comandante Brezega, gente boníssima, uma voz linda de locutor que ele tem. O que você vê da aviação hoje, daqui para frente? O pessoal está falando em não ter mais piloto nos aviões. Como é que você que se formou em 74, como é que você está vendo agora a aviação? Como é que você vê para você essa mudança? Olha, veja bem, não ter piloto mais no avião, eu acredito que não vai ter. Não vai acontecer. Já existe a tecnologia, ok? Você pega um avião, decola, pousa, faz o que você quiser com ele aqui de terra. Mas aí, só que no Brasil temos 4.000 voos diários, tá? Como é que vai se controlar 4.000 voos diários? Com 4.000 caras mexendo? Muito bem, voou, tal, tá tudo bonitinho, tá? Ok? Aí fecha Congonhas por mau tempo. Então aqueles 60, 70 aviões que teriam que pousar ali em um período de 1 hora, vão ter que ser desviados para algum lugar. Você tem que verificar combustível, antes de mais nada, alternativa,
que não vai ser só um, serão 50, 60 aviões em Congonhas, 20, 30, 40 em Guarulhos e o resto dos outros que estão chegando, vindo de Campo Grande, Cuiabá, enfim, do resto do mundo. Como é que vai fazer isso aí? A tecnologia para decolar e pousar existe. Eu acredito que não vai acontecer de avião estar voando em termos comerciais sem ninguém dentro. Um sistema desse não vai ter condição de trabalhar tudo isso aí e desviar. Primeiro você tem que consultar, antes de mais nada, o combustível que você tem remanescente para ir para uma alternativa. E essa alternativa também não tem outros aviões correndo para lá? É difícil. É bem complicado, né? Agora, a Cirrus lançou ultimamente o Cirrus Jet, e mesmo o Cirrus monomotor tem um sistema que você, se o seu piloto tiver um troço, morrer, infartar, enfim, o piloto é gente, pode acontecer. Pode. Você aperta um botão extremamente visível e esse avião vai direto para o pouso. Eu não sei se funciona aqui no Brasil ainda, mas funciona muito bem nos Estados Unidos. Sim. Ele faz o pouso completo. O que você me diz disso com questão de segurança, além do paraquedas? Olha, eu voei Cirrus quase 4 anos, né? Um avião maravilhoso para voar, né? E ele tem essa tecnologia. Agora, é um avião. É um avião que eu não vi o sistema, não aparece. Mas eu imagino que o comandante, quando assume, ele vai dizer, bom, eu vou voar este avião, se acontecer algo comigo, eu vou programar aqui para ele descer no aeroporto de Bauru. Mas o aeroporto de Bauru tem que estar capacitado para receber isso também. Não é eu vou pousar lá em Bauru. Ele tem que ter todo um sistema de recepção também. Então, isso é uma coisa que demorará muito para ser, pelo menos com um avião. Agora, centenas, milhares, só que no Brasil 4.000 voos diários, é difícil, é difícil. Pode ser que lá na frente, vá ter um só comandante. Mas se ele morrer também, entendeu? Como é que fica, né? Como é que fica? Rapidamente, um recado para a turma que está começando a aviação, um recado do fundo do coração para falar, olha, vai em frente, você vale a pena, por favor. Para quem está começando, naquela câmera ali, ó. Eu digo o seguinte, como você disse, vá em frente, não desista, estude muito. Não deixe as coisas para trás, porque a aviação, desde que eu comecei, ela evoluiu muito em termos de equipamento, em termos dos próprios aeroportos para recepção de aeronaves do mundo todo. Então, a aviação não é brincadeira. A aviação, eu costumo dizer, não admite erro. Então, não brinque com o avião. Se você quiser fazer acrobacia, faça o treinamento com o avião certo, no lugar certo, na altitude certa, com o instrutor certo. Fora isso, não vá brincar com um avião aí, querer dar rasante na sua cidade lá, para mostrar para a sua turma que você é piloto. Eu até me lembro disso uma vez, um piloto do Aeroclube, tinha recém-brevetado, então estava com 100 horas de voo mais ou menos, já achava o Top Gun. O Demolidor. Ele foi na cidade dele aí, não vou falar o nome da cidade, ele foi brincar lá para mostrar que ele estava lá bonitão dando voo. Ele deu um rasante da cidade, pegou uma antena de televisão. O cara, a gente soube isso depois. O cara estava vendo televisão, de repente a televisão dele subiu. Subiu porque estava ligado na televisão, o fio que ia buscar na antena. E esse cara voltou, por sorte, era o trem fixo, bateu não lá, caiu. Não aconteceu nada e ele pousou. Mas foi um quiprocó naquela época no Aeroclube. Então não brinque com a aviação, avião não permite brincadeira, tem que ser muito sério. Então só isso, dedicação e não brincar. Não acha que você com 100, 150 horas você é Top Gun, não. O avião não admite nenhum erro. É isso aí. Gente, olha, o comandante está coberto de razão, é isso mesmo, você tem que cuidar do avião, cuidar da sua segurança. Você tem que fazer o voo para você, não fazer o voo para os outros. Exato. Faça um inglês, porque na aviação hoje em dia é importantíssimo. Sem inglês você não vai a lugar nenhum. Brasileiro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Vamos voltar mais vezes com mais histórias muito legais que você traz para a gente. E olha, é um prazer, uma honra sempre estar com você aqui. A honra é minha, o Beccari. Eu tive um retorno muito bom assim, em termos de amigos, pessoas, até que eu não conhecia, que depois passaram a me conhecer, que disseram que viram essa entrevista anterior que eu dei aqui
para você, falando um pouco dessas historiadas de aviação, incentivando sempre aqueles que querem voar, gostam de voar. E não é só comando, só piloto, não. Comissários também, comissárias que queiram, estudem. Inglês também é muito importante, que quando vai lá no currículo, o inglês é observado, porque a aviação é uma coisa deliciosa, só me trouxe prazer durante todo esse período que eu voei aí. E enquanto o CMA me der autorização para continuar voando, eu vou dando instrução e fazendo uns voozinhos vez ou outra aí e tal. Porque quando você está lá em cima, você não quer descer mais, assim, você quer ficar lá. Tá perto de Deus. Gente, obrigado por assistir o programa. Olha, vai lá no programa, se inscreve, dá aquela balangada no sino do Porta de Hangar, aperta o sininho para poder a gente estar sempre junto. E valeu, até o próximo programa, dia 2 de julho. Assiste as aviadoras na live do programa Porta de Hangar às 17 horas, tá bom? Um abraço a todos, valeu, obrigado!